não é? Vamos ver. Só um minutinho. Deixa eu ver se já está publicado. Opa, já estamos ao vivo. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a vocês todos que estão aqui nos assistindo. Bem-vindos à live de lançamento oficial da coleção de partituras Chiquinha Gonzaga para Todos, piano iniciante ou avançado. Maria Tereza Madeira e eu queremos agradecer também a presença da nossa colaboradora, parceira, pianista Luanda Piazza, e a convidada especial, Edinha Diniz, biógrafa de Chiquinha Gonzaga. Hoje, estamos nós quatro aqui, é um dia muito especial. Primeiro porque a gente vai falar de Chiquinha Gonzaga, e depois porque é o aniversário dela. Chiquinha nascia há 173 anos, e essa mulher nos inspira até hoje. Eu vou deixar para a Edinha falar um pouco mais sobre Chiquinha, porque estamos com a biógrafa presente, muito melhor. E foi por causa da Edinha, do trabalho dela, do livro que ela escreveu, que muitas coisas aconteceram depois em relação a Chiquinha Gonzaga, até chegar hoje no lançamento de uma coleção de partituras que Maria Tereza Madeira e eu fizemos. Então, eu também quero agradecer à professora, doutora, pianista Maria Tereza Madeira pelo convite para dividir a autoria dessa coleção sobre Chiquinha. Muito obrigado, Maria Tereza. Muita honra poder fazer parte dessa festa. E também vou deixar que ela explique um pouco mais dessa ideia da coleção, porque também é melhor, porque a Maria Tereza sabe falar com mais propriedade, né? Eu vou falar agora um pouco sobre a obra de Chiquinha, né? Chiquinha viveu até os 87 anos, então foi uma mulher que produziu muito. Eu vou colocar aqui o nosso aniversariante. Olha o nosso aniversariante. Bom, a história da obra da Chiquinha, o primeiro registro sobre a obra da Chiquinha se dá aos 11 anos. Quando ela tinha 11 anos de idade, ela compôs a Canção dos Pastores, né, aqui ela no colo da sua mãe Rosa, com um aninho, mas foi aos 11 anos que ela compôs a primeira música, a Canção dos Pastores. Bom, depois ela cresce, vira adolescente, aí o pai dela prepara o casamento dela com Jacinto Ribeiro do Amaral, e aí todo mundo já sabe que não deu certo, né? Aí ela sofre de processo de divórcio, e por volta dos 29 anos, que é como ela está nessa foto aqui, ela consegue começar a sua vida profissional em música. Então ela consegue, neste momento, a publicar as suas partituras, as suas músicas. Até então ela não tinha ainda conseguido. E por causa da polca atraente, que foi uma ideia que ela teve, um sonho, e que foi apresentado no sarau, na casa do maestro Henrique Alves de Mesquita, todo mundo gostou muito, e aí surgiu a oportunidade de publicar essa polca, que os amigos a batizaram de Atraente. E publicou junto com mais 15 outras composições, né? A capa de Atraente nos revela isso. Olha aqui a capa de Atraente, que linda. E junto com a Atraente tem aqui mais 15 composições que Chiquinha editou. E aí sim ela estreia como compositora no Rio de Janeiro. Era uma coisa inusitada, porque o papel da mulher em 1877 é totalmente diferente de hoje. A gente vai falar um pouco sobre isso também, mas tudo isso foi muito difícil para ela.
8 anos depois, ela começou a musicar para o teatro. Também foi uma grande vitória, uma grande conquista, porque até então as mulheres não assinavam como autores de teatro. E ela lutou e conseguiu também trabalhar para compor para peças de teatro da época. Então, em 1885, ela estreia como maestrina com a música da opereta Corte na Roça. A imprensa não sabia como noticiar isso, porque não existia a palavra maestro no feminino, porque mulheres não ocupavam essa posição. A Chiquinha, por conta disso, a nossa língua portuguesa pegou emprestado do italiano a palavra maestrina, e aí a Chiquinha conseguiu fazer essa revolução também na nossa língua portuguesa. Bom, daí para frente ela musicou mais de 30 peças teatrais. Em 1899, olha a Chiquinha aqui na época de maestrina. Bom, em 1899, ela compõe o Abre Alas, né, o que vem a ser, posteriormente, reconhecida como a primeira marchinha, a primeira música composta exclusivamente para o Carnaval. E foi nesse mesmo ano que ela conhece João Batista Fernandes Lages, um jovem português que seguia ao lado de Chiquinha até o final de sua vida, foi seu último companheiro. Joãozinho, que organizou todo o acervo musical, né, de partituras de Chiquinha. Esse aqui é Joãozinho, com aproximadamente 16 anos, quando ele a conheceu. Edinho vai falar também sobre essa história, que é muito interessante. Bom, essa aqui é a nossa última foto de Chiquinha. Ela morre em 1935, com 87 anos. Ela produz até os últimos anos de vida. E ela morre um dia antes do desfile oficial das escolas de samba do Rio de Janeiro. Bom, Joãozinho, esse que agora está mais conhecido na foto, foi ele quem organizou todas as partituras, os documentos, as fotos de Chiquinha. Então, quando Chiquinha morreu, ele seguiu cuidando desse acervo, né? E depois, antes de morrer, ele enviou esse acervo lá para a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, a SBAT, que foi uma instituição que a Chiquinha ajudou a fundar em defesa dos direitos autorais. E o acervo ficou lá por décadas. Só que, no finalzinho da década de 1970, a Edinha, nossa convidada, ela começou a sua pesquisa para escrever a biografia de Chiquinha Gonzaga. E ela teve acesso a esse acervo quase que intacto, deixado por Joãozinho lá na SBAT. Bom, no início da década de 80, a pianista Clarice Werner resolve gravar um LP com músicas de Chiquinha Gonzaga. Foi então que a Clara foi apresentada à Edinha, e a Edinha foi apresentada à Clarice Werner, que não gravou apenas um, gravou 2 LPs de Chiquinha com a obra para piano de Chiquinha Gonzaga. Edinha tinha feito algumas cópias das partituras que ele encontrou lá no acervo, né? Em 1884, a Edinha lança a biografia Chiquinha Gonzaga, uma história de vida. E a Edinha teve cuidado, juntamente com a história da Chiquinha, fazer uma relação da obra dessa compositora que ela estava revelando, né, uma vez que ela teve acesso ao seu acervo. No final da década, bom, esse aqui é a capa da primeira edição, mas quem quiser ler a biografia vai encontrar essa edição, que é a edição atualizada e revisada que a Edinha escreveu. Bom, no final da década de 1990, por causa da minissérie, inspirada neste livro da Edinha Diniz, mais de 10 CDs foram gravados em homenagem à obra de Chiquinha. O acervo que estava na SBAT,
ele passa para o Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro. E em 2011 é lançada o Acervo Digital Chiquinha Gonzaga, que editou e publicou mais de 260 músicas da compositora. Chiquinha compõe para mais de 30 gêneros musicais diferentes, né? Como curiosidade, a valsa é o gênero que ela mais compôs, são mais de 40. Bom, enquanto o catálogo completo da obra de Chiquinha não fica pronto, a gente pode dimensionar essa produção musical em torno de 300 composições. E esse ano, a gente, Maria Tereza e eu, publicamos a coleção de partituras Chiquinha Gonzaga para todo piano iniciante ou avançado. Então, esse é um resumo da história da obra da Chiquinha Gonzaga, que agora a gente vai conhecer um pouquinho mais com a biógrafa, Edinha Diniz. Edinha, a palavra está com você. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês por manterem viva a obra da Chiquinha. Esse é um momento muito especial em que vocês estão colocando a obra dela à disposição de estudantes de piano, e é muito importante, porque durante muito tempo nós só tivemos em torno da Chiquinha a lembrança da mulher Chiquinha Gonzaga. Aos poucos a obra foi sendo gravada, depois o acervo digital colocou à disposição na internet, e agora vocês fazem um trabalho didático da maior importância. Bom, eu vou falar da mulher Chiquinha Gonzaga. Eu encontrei, em 1977, esse acervo preservado por Joãozinho Gonzaga, que inicialmente eu tinha que dar conta de um roteiro para documentário, mas a descoberta de documentação que revelava uma outra história que não era conhecida me permitiu trazer uma Chiquinha Gonzaga mais inteira. Essa década de 70 era um período em que o movimento feminista estava no auge. Né? Podemos lembrar que o Dia Internacional da Mulher foi decretado pela ONU em 1975. E eu vinha da área de ciências humanas e tinha uma preocupação, uma atenção especial a essa questão que nós chamávamos ainda de condição feminina. Hoje, em humanas, se fala mais em estudos de gênero, esse conceito foi mais ampliado. Bom, então, a minha preocupação foi trazer esta mulher pioneira, transgressora, que a documentação me revelava uma grande transgressora, trazer essa história e torná-la compreensível, porque eu entendia, naquele momento, que o silêncio sobre a vida da Chiquinha era uma forma de punição pela transgressão. Então, hoje, depois de ter revisto a vida, sobretudo familiar, da Chiquinha na nova edição de 2009, hoje, na esteira dos movimentos mais contemporâneos, a Chiquinha continua na ordem do dia, porque agora, na área de humanas, o que a gente percebe são estudos sobre a sua origem afro-brasileira e sobre o preconceito que ela sofre por ter incorporado na obra certos elementos que hoje são estudados como uma africanidade recalcada. Então, a Chiquinha continua sendo
motivo de estudos. Isso me deixa muito feliz, né? Tanto a obra como a mulher. Ora, de quem estamos falando? Uma pioneira, nascida em 1847, educada como uma sinhazinha para brilhar na vida da corte, em que é dado a oportunidade de estudar música, porque música, sobretudo piano, era um ornamento de salão na vida de uma sinhazinha. E depois de passar por um casamento arranjado, 3 filhos, em que ela não se sentia feliz, ela simplesmente abandona esse casamento e vai viver uma paixão, né? A Chiquinha, compositora, não existiria se ela não vivesse uma paixão pessoal. Claro, mas isso custou muito caro. Ela sai do Rio com o amante e, ao voltar ao Rio de Janeiro, no momento em que a família estava muito bem posicionada, seu pai era chefe de gabinete do Duque de Caxias, que no momento era ministro do Conselho, ministro do Conselho do Império. Então, o escândalo dela voltar com o amante e tentar viver na sociedade do Rio de Janeiro como se fosse casada com o amante, tendo abandonado o marido com 3 filhos, faz com que o Jacinto, o marido, entre no tribunal eclesiástico com uma ação pedindo divórcio por considerá-la adúltera. Bom, esse é um escândalo que ela é condenada, a sentença sai 2 anos depois, e a Chiquinha não tem alternativa, porque o amante não segura a barra e ela precisava sobreviver. Então, qual é a grande atitude da Chiquinha Gonzaga nesse momento? Transformar o conhecimento de piano em um instrumento de libertação e em uma profissão. Ora, as mulheres, naquela sociedade, estamos falando de Segundo Reinado, estudavam música, tocavam piano, algumas compunham, outras editavam, publicavam suas composições. O piano, a música, era uma atividade muito feminina, não havia nenhum problema nisso. Só que a música era uma atividade de sala de visita. A mulher não pulava a janela. E a Chiquinha se profissionaliza em música. Bom, isso é um escândalo a mais. Muito bem, a trajetória, vou simplificar, que a gente não tem muito tempo, a trajetória da Chiquinha Gonzaga é de uma mulher que começa profissionalmente como professora de piano, depois compositora, mais adiante maestrina, compositora de partituras para peças de teatro musicadas, e no final da vida, líder de sua classe artística, profissional, como fundadora, criadora e fundadora da primeira sociedade arrecadadora e protetora de direitos autorais. Então, há uma vitória extraordinária, uma trajetória de sucesso. Do ponto de vista pessoal, tá? Esta sinhazinha que afronta a sociedade imperial, tá? Vivendo sua relação de amor e depois se profissionalizando numa atividade que não era feminina, não era para mulheres, né? O músico profissional. Ela já madura, aos 52 anos, passa a viver com esse rapaz, 36 anos mais jovem, passa a apresentá-lo como filho, para evitar maiores escândalos, ela bem sabia o que tinha sofrido,
Então, nesse momento, ela adota a hipocrisia, que era natural na sociedade do Rio de Janeiro, e, ao contrário da infelicidade, que era a expectativa que uma mulher que transgressora fosse estigmatizada e infeliz, a Chiquinha responde com a felicidade pessoal ao lado desse companheiro até o último momento de vida. Bom, então, o que temos mais a falar? Quando pensamos em música de salão, segundo o reinado, pensamos muito em Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga. Ernesto Nazaré, só nos lembramos de música. A Chiquinha, além da música, tem o comportamento transgressor, pioneiro, que tentaram recalcar por conta da forma como ela usa a liberdade com muita dignidade, mas esses assuntos foram motivo de punição à sua memória. Bom, um episódio, além da música, da obra extraordinária, em volume, vocês podem falar mais das inovações ou não na obra pianística dela, na obra para teatro, mas tem uma passagem na vida da Chiquinha que ajudou a manter a sua memória viva entre as camadas mais simples da população, que foi o fato de dar ao carnaval uma festa popular em 1899, que não tinha música própria, era apenas percussão do Zé Pereira. A Chiquinha batiza essa festa com uma marchinha, criando um gênero que alimentou o carnaval carioca por décadas, que é a marchinha carnavalesca. Ao dar ao carnaval Abre Alas, ela teve a retribuição na memória do carioca, porque ela nunca foi esquecida pelo carnaval. Para a gente ter uma ideia, essa música não foi publicada, ela considerava uma peça menor na sua obra, não teve gravação integral em disco e atravessou décadas na memória popular. Só em 72, se não me engano, a Dircinha e Linda Batista foram chamadas em estúdio para gravar uma faixa na íntegra do Abre Alas. Então, hoje também chama atenção na sua obra, na ousadia da sua obra e do seu comportamento, o preconceito que ela sofre, o episódio do corta-jaca no Catete, que foi mais um escândalo involuntário, porque não foi causado por ela, mas pela primeira vez uma música de caráter eminentemente popular entrou nos salões elegantes, no caso, o Palácio do Governo. Eu acho que meu tempo já se esgotou, então vou ficando por aqui. Tá, queridos? Vamos agora para passar para Maria Tereza Madeira, essa pianista maravilhosa, que vem gravando Chiquinha já há algum tempo, que participou da minissérie da Globo em 99, um trabalho magistral, fazendo a música da Chiquinha parecer viva e atraente mesmo. Foi uma sedução tão grande que o público infantil se encantou pela história da Chiquinha, né? Por causa desse elemento vivo, dançante na música dela, e a gente deve a Maria Tereza. Então, vou passar para ela, agradeço a vocês todos, Vandrei, Luanda, que vai nos dar a honra de ouvi-la, tocando Chiquinha, e agora eu queria que Maria Tereza falasse desse trabalho maravilhoso que vocês fizeram. Ok? Obrigada.
Obrigada, Edinha. Você é engraçado que eu ouço tanto você falar sobre Chiquinha, já li os seus 2 livros, já me contentei de ler a segunda edição, e cada vez que você fala de Chiquinha, eu aprendo alguma coisa. É impressionante, assim, eu acho que assim, tem um ponto em comum aqui entre nós 4, que é essa paixão, né, pela obra dela e também pela trajetória, assim, de muito sucesso, uma pessoa que tinha muito foco, né, e ela sabia o que ela queria. E naquela época ela teve que lutar com as armas que ela tinha, que foi a música, o piano, e eu acho que, assim, eu vejo hoje, por exemplo, com o lançamento dessa coleção, eu vejo uma importância, assim, que me dá muita alegria, porque o retorno que a gente tem das pessoas não são as pessoas do piano popular, nem as pessoas do piano erudito, são todas as pessoas. Então, até nisso, ela conseguiu ser diferente. E nós lançamos uma coleção que, primeiro, fez com que a música dela entrasse no repertório de pessoas que não tinham o hábito de tocar os gêneros brasileiros, que são uma fonte inesgotável de riqueza, né? A gente sabe disso. Então, você vê assim que a música popular também se envolveu com a coleção, porque ela é toda cifrada. Então, eu acho que assim, o retorno que a gente teve, e assim, no meio de uma pandemia, né, a gente tem que pensar nisso, que a gente está vivendo um momento difícil, e está difícil para todos. Assim, a gente conseguiu uma unanimidade nessa questão da problemática desse momento. Né? É uma coisa unânime. Ninguém está assim, estou adorando essa quarentena. Ninguém está assim. A gente está sabendo lidar com essa realidade. Né? E aí eu fico pensando, a pessoa vai, encontra que tem uma coleção, ela se interessa por aquele assunto, e aí ela vai, clica lá, preenche, e ela compra. No meio da pandemia, ela quer dizer, isso nós temos uma parcela assim, de interferência nisso, porque a gente pensou, fez o projeto, e o projeto está aí, tá? Mas eu acho que quem quer o projeto achou importante, ao ponto de adquirir no meio dessa pandemia, que a gente já está fazendo uma segunda edição, a gente já reimprimiu. Então, eu acho que a maior vitória que a gente tem é esse retorno de que a Chiquinha, ela com a sua música, ela cria tanta sedução com o público, que, assim, os problemas que ela teve na época, as pessoas hoje em dia levam em conta, porque, como você falou no início, né, você falou, para hoje, ela ainda está muitos quilômetros à frente ainda, quer dizer, as questões que ela buscava lá atrás, elas ainda são presentes, né? O preconceito também é presente, tudo é presente. Obviamente que nós temos uma história aí, né? Mais de um século que foi sendo digerido, mas assim, ainda existe muita coisa. E aí, de repente, você vê que ela conseguiu ser respeitada pela obra, e pela obra para piano, que existe uma tradição brasileira de excelentes pianistas, mas uma escola de música de concerto muito forte. Então, por exemplo, Nazaré demorou para entrar na academia, Chiquinha demorou, entendeu? Mas agora são incontáveis os trabalhos que tem sobre ela e sobre tantas compositoras e compositores que exploraram esses gêneros musicais, entendeu? Então, eu acho que é uma vitória. Ela só tem vitória na vida dela, é impressionante. Tentaram de todo jeito
abafa o caso, né, como se fala, e não deu jeito, porque até esse projeto que surgiu assim de uma conversa minha com o Vandrei, porque nós dois somos professores, né? Então a gente já cansou de ouvir de aluno querer tocar a obra da Chiquinha. Eu tenho, como sou mais velha, eu tenho alunos que falaram assim: professor, eu queria tanto estudar com você, queria tanto tocar Chiquinha, porque eu lhe vi quando eu era criança. E a minissérie era tarde, né? Era muito tarde. E aí, assim, a Luanda já contou uma vez que viu também. Então, isso é uma história muito bonita, assim, quer dizer, graças a Deus que a televisão se lembrou, né? E teve um trabalho todo de pesquisa, de época, de tudo, e um trabalho musical assim que eu acompanhei, que eu fiquei muito feliz também, porque o Jaime Monjardim, o diretor da minissérie, ele era muito generoso com as minhas sugestões, entendeu? Porque como eu conheci você também, você me deu um monte de coisa, um monte de partituras, e a gente trocava ideias, né? Eu me apaixonei pela Edinha da primeira vez. Então, ela tinha aquelas coisas maravilhosas e, às vezes, no roteiro tinha músicas repetidas. Aí eu falava, coloca uma outra, a gente tem que mostrar que ela tem muita música, né? Então, eu acho que, a partir desse momento, eu ficava pensando assim, mas não há, assim, uma sequência didática, né, que a gente possa passar para as pessoas. Olha, podemos fazer isso primeiro, porque é mais difícil, menos difícil do que isso aqui. Então, quando eu conversei com o Vandrei sobre esse acesso dos alunos e dos professores à obra dela, foi no sentido das pessoas se estimularem. Porque você olha as partituras daquele acervo maravilhoso, mas faltava, assim, essa coisa mais didática, para que a pessoa se encaixasse. Então, por exemplo, tem 4 volumes na coleção. Tem aquele primeiro, que são arranjos que eu fiz para com pouco acorde, com a mão mais junta, não tem aqueles saltos das polcas na mão esquerda. Então, é tudo arranjado especialmente para um aluno iniciante. Então, são peças adaptadas, mas que eu e o Vandrei, nós tentamos manter uma característica para que a pessoa percebesse que música era aquela. Porque, às vezes, ela é tão facilitada que você perde um pouco a referência. Será que é aquela? Então, a gente tentou resguardar aquilo. Algumas até resguardar o tom, para que quando ela tocasse no original lá, no segundo, terceiro volume, ela já tivesse uma memória auditiva daquilo, né? Enfim, aí ficou o primeiro volume. O segundo, a gente colocou o intermediário mais fácil, e no terceiro, o intermediário mais avançado, e no quarto volume, as peças de mais, vamos dizer assim, mais virtuosismo, né? E que estão inseridos 2 arranjos da Lua Branca e um arranjo do Abre Alas, que aí virou uma obra de concerto, né? Que assim, eu fiz num concerto uma vez, e o Alexandre Dias, junto com o Vandrei, vieram assistir e gravaram. Aí eu falei, vamos editar ele, porque eu sou preguiçosa para escrever. Eu não tenho preguiça para nada, gente. Eu adoro estudar, tocar, trabalhar, dar aula, mas escrever música, o que eu toco, meus arranjos são todos aqui. Então a gente fez esses arranjos, né? Escritos, foram transcritos pela Camila Moraes, que é também uma parceira desse projeto, aluna da Unirio. Mas assim, ele foi nascendo de uma conversa, eu e o Vandrei tomando café na casa dele e lendo umas coisas da Chiquinha. E aí passamos um ano, vamos fazer, porque o projeto é na hora que você começa a conversar sobre ele, ele já nasce, né? E aí ele me mandou as partituras pelo correio, ele falou, vou te mandar impresso, porque você gosta de ficar olhando no site, vai te confundir, aí ele mandou, calhamaço assim. Aí eu falei, então vamos começar a trabalhar, e fiz aquela oficina na Unirio que você foi
assistiu, que nos deu muita alegria, a gente ficou honradíssimo com você lá, Rosa Maria Murtinho também foi, Clarice Verne, que foi a primeira erudita que gravou, né? A primeira pianista de concerto, que ela, a gente deve muito a ela também, né? Depois todo mundo se interessou. Então, eu acho que foi um trabalho assim de pensar e falar, essa daqui vem depois desse primeiro volume. O segundo volume tem que ser peças intermediárias, mas já são todas originais, acho que não teve arranjo nenhum. O segundo, terceiro e o quarto volume foram todos escolhidos assim, com critérios pianísticos, por exemplo, tonalidade, o tamanho da música, se tem aqueles saltos muito distantes, se é uma música muito rápida, ou se é uma música que ela é grande, tem muitas páginas, mas ela se repete. Então, foi tudo isso. Eu fiz uma lista de coisas, fiz uma pesquisa com livros de didática de piano que consideram, fiz uma analogia com o repertório tradicional. Isso aqui, o aluno que toca um Bach, por exemplo, 23 peças fáceis, o que ele tocaria? Então, comecei a fazer um paralelo com o repertório pianístico, porque é a referência do aluno que lê partitura. Entendeu? Quem estuda piano e que quer ler partitura, que não quer estudar o popular, ele tem uma coisa muito organizada no estudo dele, né? E a música popular, eu sempre falo, gente, é uma maravilha você aprender a ler cifra. Então, a gente botou a cifra também em todos os volumes. Então, eu assim, isso foi um presente na quarentena. Assim. A gente não sabia que ia ter quarentena, né, Vandrei? A gente fez um lançamento em fevereiro, em Brasília, que eu estava dando aula no curso internacional de verão de lá, que é um evento que eu vou há muitos anos, eu adoro. E aí nós fizemos um recital de lançamento, voltei para o Rio, carnaval, pandemia. Foi tudo pelo correio, né, Vandrei? Não fiz concerto, não fizemos lançamento. Agora, então, nós estamos lançando porque os 4 volumes ficaram prontos. Então, assim, na verdade, assim, a aniversariante é a Chiquinha, mas ela que nos deu esse presente de proporcionar essa oportunidade, né, de lançar esse produto que nós fizemos com a cara e com a coragem, porque esse projeto não teve fomento, foi na base do imprime, vende. Sobrou, imprime mais e vende. Então, eu acho que também acho que a questão guerreira da Chiquinha bateu em nós dois, porque a gente tinha certeza que ia dar certo. Não me diga como. Talvez a Chiquinha tenha tido essa certeza também, que ela ia dar certo, né? E ela parece que ela evoca isso na pessoa que quer, né? Assim, eu acho que Edinha também tirou o material das cinzas, né? Ali para mostrar, meu Deus, que mulher é essa? Todo mundo tem que saber. Então, eu acho que é uma sucessão de coisas assim que vão puxando outras, né? Eu sempre trabalhei muito como formiguinha, né? Que vai aos pouquinhos, assim. Quando eu me dou conta, como foi hoje, que eu estava me arrumando para vir para cá, para a live, para cá, para ali do banheiro, para cá, eu pensei nisso, eu falei, gente, eu não pensava naquele todo, no resultado, né? É assim, eu penso em fazer a coisinha ali. Aí depois eu vejo o quebra-cabeça e falo, nossa, que coisa grande, né? Foi a mesma coisa com a integral do Nazaré. Eu falei, eu vou fazer. Porque se você pensar muito, você fala assim, como que eu vou gravar 215 músicas em um ano? Uma de cada vez. Tantas por dia, vamos embora fazer o negócio. Então, eu acho que tem essa coisa meio inocente minha de fazer o projeto pensando assim. Aí hoje eu falei, gente, os 4 volumes ficaram prontos no meio de uma pandemia. E tá aí. Então, assim, e aí a gente consegue
parceiros como a Luanda, como a Camila, como o Instituto Moreira Salles também, que deu um reforço com os manuscritos. A gente também se utilizou do acervo tão bem feito do site da chiquinhagonzaga.com. A gente tirou de lá e só deu uma cereja do bolo para que o aluno que quisesse estudar sozinho tivesse uma dica de dedilhado, de uma dinâmica, de um fraseado, né? É assim, é meio que colocar na estante, assim, ó, primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse. E assim foi. É inacreditável, assim. Às vezes eu falo assim, gente, foi, né? Então a gente só tem a agradecer principalmente a quem embarcou nesse navio com a gente, né? Na verdade, eu falo navio porque somos poucos, mas a obra da Chiquinha não cabe no barco, tem que estar no navio mesmo. Então, e a gente conseguiu ajuda, muita ajuda, né, Vandrei? E ajuda no sentido da pessoa querer consumir aquilo, né? Porque eu fico pensando, são várias etapas para você consumir alguma coisa. Agora, por exemplo, né? Você pensa, você olha, você vê se vale a pena, porque tem entrega do correio, tem isso, tem aquilo, e você fala assim, eu vou comprar. E a gente já vendeu um monte, entendeu? Então, assim, e nisso a gente consegue fazer outras e outras e outras, e isso é um projeto de vida, né? Assim, que eu fico muito feliz, muito feliz. Olha, eles pediram para eu tocar alguma coisa, então eu vou tocar um pedacinho de uma música que está no volume 4, que é a Lua Branca, que é um arranjo que todo mundo pede. E eu, 20 anos tocando aquilo, não escrevi, mas agora está no volume 4, tanto o Abre Alas quanto o Lua Branca. Então eu vou tocar um pedacinho, vou fazer um resumo dela, só para fazermos um brinde à Chiquinha, tá? Depois a Luanda também vai nos brindar, que a Luanda fez uma proposta para nós, assim, muito interessante. Ela vai gravar as 50 músicas do segundo volume e vai postando aos poucos no canal dela do YouTube. Então, eu recomendo que vocês assistam lá, que ela faz com muito capricho, ela toca muito lindo e ela tem nos ajudado muito a divulgar a obra também. Um pedacinho de Lua Branca. Aqui é o terceiro volume, mas está no quarto a Lua Branca. Obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui conosco. E agora eu vou passar a palavra e o piano para a Luanda Piazza. Boa tarde, pessoal. A minha história com o piano começou por causa da Chiquinha, por causa da minissérie
e por causa da Maria Tereza. Eu, no ano de 98, eu quis começar a fazer aula de teclado e fiquei insistindo para o meu pai. Aí eu ganhei o teclado no Natal de 98. Em janeiro de 1999 começou a minissérie e eu ficava assistindo até tarde da noite. E a Chiquinha me inspirou, assim, profundamente. E desde então ela ficou na memória, guardada, as músicas, o piano. Quando eu fui para a universidade, eu já contei essa história até, mas a primeira coisa que eu fui atrás foi das partituras da Chiquinha, que eu sou de uma cidade do interior e aqui a gente não tinha tanto contato, a internet não era tão forte. E aí eu comecei a pesquisar sobre a Chiquinha na biblioteca da faculdade, e aí fui atrás do livro, fiz resenha do livro em 2006, da Edinha Diniz, para me inteirar ainda mais, quis fazer pesquisa sobre a Chiquinha, e sempre atrás da Maria Tereza, porque a minha referência de Chiquinha sempre foi ligada à Maria Tereza e também ao Nazaré. Então, a Maria Tereza, para mim, é a personificação de Chiquinha. Assim, eu tenho um carinho enorme por ela, sempre estou atrás dela. E quando eu fiquei sabendo da coleção, eu já tinha esse desejo de gravar Chiquinha Gonzaga. Para mim, desde o início, ela fez parte da minha vida, foi sempre importante. Então, eu queria compartilhar esse desejo com outras pessoas gravando. E aí, com a coleção, eu vi uma oportunidade e fiz essa proposta para a gente gravar essa obra em áudio e vídeo. Como hoje em dia eu vejo que o vídeo é muito forte, então eu queria ter esse apelo do vídeo para a obra de Chiquinha, para inspirar outras pessoas, assim como eu fui inspirada, quem sabe, mais e mais pessoas tocando Chiquinha e a gente partilhando isso juntos, não só a história dela, como a obra dela. Então eu me meti na história. Quis fazer parte desse projeto lindo, maravilhoso, amo de paixão, recomendo, compartilho com muito carinho, acho muito importante. Os alunos gostam, tenho alguns alunos que tocam e são, assim como eu, apaixonados por Chiquinha. Então, para os professores aí de plantão, recomendo fortemente essa paixão por Chiquinha, a coleção como um todo. Vamos tocar? Alguém quer fazer alguma pergunta para mim? Eu quero te perguntar uma coisa. Qual foi o ano que a gente se conheceu pessoalmente, lá em Campinas, quando você estava lá? Eu não lembro. Ai, peraí. Não sei se você vai conseguir ver. Quando eu toquei? Sim. Ah, no encontro de choro. Gente, você guardou. Em 2010, sim. Gente, você sabe que eu, quando cheguei, são as curiosidades de bastidores. Esse concerto, eu nunca tinha tocado com o Toninho, né? Aí o Toninho é uma doçura de pessoa, toca demais, né? Um acordeonista maravilhoso, assim, uma pessoa maravilhosa, engraçado, divertido. Mas nunca tinha tocado com ele. Então a gente se juntou de tarde para resolver que a gente ia tocar de noite. Mas assim, aí é que eu falo, como que você recusa um convite desse, né? Falei, bora tocar, ué. Então, a gente conheceu, olha, que bacana. Foi tão bonito aquele evento, né? Foi muito bonito. Então, ó, adorei olhar isso, fiquei emocionada. Eu estou emocionada. Quando a Edinha começou a falar da minissérie, eu me emocionei, porque realmente eu sou da geração que assistiu a minissérie. O quão importante, o Vandrei também, o quão importante é esse resgate, né, histórico e o quanto isso marca na memória, pode ser de uma criança, pode ser de um pré-adolescente, um adolescente, a gente acaba levando isso para a vida toda.
Eu vou fazer o Fado de Coimbra da Chiquinha. Agora, deixa eu só alterar aqui o áudio e fechar aqui. Fado de Coimbra. Gente, então agora voltamos. Deixa eu só aqui, olha, a nossa live foi um sucesso, muitas pessoas fazendo perguntas, querendo uma live com a Edinha, vou convidar ela depois, viu, gente? Para a gente responder perguntas, se ela topar, né? Aí as pessoas perguntando, outras pessoas aqui também dando parabéns para Maria Tereza, para a gente. Também falaram sobre o livro da Edinha, que leram, que fizeram pesquisas. Muito legal. Bom, então eu tenho que agradecer também, a Maria Tereza falou de alguns nomes já que participaram desse sonho, né, que a gente dividiu, todo mundo sonhou junto e aí a gente conseguiu realizar. A gente tem que agradecer, então, o Laranjeiras Records, que foi o local onde que foi gravado todas as músicas, todos os arranjos que a Maria Tereza fez, que são 15 do primeiro volume e 2 do último volume, foram gravados por Maria Tereza, e pelo QR Code você acessa na partitura essas gravações. Bom, teve revisão gramatical, Renato Borges, a tradução foi da Rafaela Alexandre Guimarães Campos, a Cíntia Coelho, designer, que me ajudou em algumas finalizações desse projeto, texto em inglês da contracapa do Lucas Santos, bom, a Edinha, por ter me ajudado no texto da biografia, que também tem no livro, na coleção, o Instituto Moreira Salles, a Bia Pasleme, toda a equipe do Instituto que, mesmo na pandemia, respondia nossos e-mails com os manuscritos, nas dúvidas que a gente tinha, né? O Alexandre Dias, o Douglas Passoni, do Acervo Digital Chiquinha Gonzaga, ao Márcio Dornelles, pela edição das gravações, Marcelo Rodolfo, revisor de textos, e os alunos da Unirio, que fizeram parte de um programa que a Maria Tereza criou no ano passado para testar a metodologia. Ela quer falar, fala. Eu queria falar porque esse foi o grande laboratório. Quando a gente conversou, eu e o Vandrei, foi em fevereiro do ano passado. Então, quando foi o segundo semestre de 2019, eu ofereci uma matéria na Unirio dentro do que a gente chama de PROM, que são processos de musicalização, mas tem que ter um cunho didático. Então, eu propus de fazer um estudo com eles, eu dei o nome de A Obra para Piano de Chiquinha Gonzaga, a aplicação didática da obra de Chiquinha Gonzaga. Então,
os alunos que toparam, que fizeram essa turma, a ideia era a gente olhar as partituras, fazer uma seleção. O que é mais difícil? Porque cada um deles foram 7 alunos, que eu vou falar o nome deles aqui nominalmente, foram 7 alunos que tocaram, aprenderam pelo menos 2 obras da Chiquinha em 6 meses, e assim, viraram apaixonados também, né? E nós fizemos um concerto de encerramento, que eu já falei aqui, que a Dinha foi, que foi maravilhoso, mas eu quero falar o nome de todos eles. Eu tenho muito que agradecer, que eles foram as minhas cobaias, vamos dizer assim, as nossas cobaias, né? Porque eu tinha feito algum estudo e eu falei assim, eu preciso saber se isso funciona, se eu estou no caminho certo, né? Se nós estamos no caminho certo e dando o retorno para o Vandrei. O Adriano Souza, Andréia Visotto, Cláudio Coutas, Gabriela Sepúlveda, Larissa Ferreira, Silja Hoffmann e Thiago Battistoni. Eles foram essenciais, porque eles assim toparam, se empenharam muito, inclusive os outros alunos que não fizeram prom, mas que eram alunos de piano, que é de piano complementar ou de bacharelado, eles também pediram para tocar uma chiquinha para participar do evento. E eu tenho aluno particular, uma aluna particular minha também se envolveu e tocou também no projeto. Então, e estava lotado o auditório, assim, foi um momento, a reitora estava lá, a decana estava nos assistindo, que ficou encantada, a Carol Gubernikov, com vários outros professores lá. Então, foi uma alegria danada. Então, a gente tem só que agradecer. É só porque eu queria falar o nome de cada um dos meninos. Agora volta a palavra aí. Bom, então a gente está seguindo para os encerramentos. Eu convido a todos que visitem e se inscrevam no canal da Luanda Piazza, no YouTube, que, como a Maria Teresa disse, ela já começou a gravar as músicas do livro 2, fazendo superprodução em vídeo, está muito legal, sobre a direção musical da Maria Teresa. Convido também a todos para se inscreverem no canal de Maria Teresa Madeira no YouTube, que, inclusive, daqui a pouquinho vai estrear uma peça inédita em gravação, que ela gravou exclusivamente aqui para a nossa live de lançamento. É uma polca chamada Ada, uma polca que ela se apaixonou, e falou assim, eu vou gravar essa polca e vou colocar na estreia. Né, Maria Teresa? Porque, assim, as pessoas se espantam muito em saber que existe ainda música inédita da Chiquinha. Existem músicas inéditas, né? Então, eu falei, eu vou gravar uma que ela chama de polca inglesa. Mas eu me apaixonei. E, olha, essa capa aí, tudo que vocês estão vendo de design do produto, é tudo da cabeça do Vandrei, e com a ajuda da Cíntia Coelho, que é a parceira dele em todos esses projetos gráficos. Assim, a capa é um luxo, e ela está saindo agora, justamente ela comporta os 4 volumes dentro dela, com velcro, e fica linda assim na estante, como ela está ali, ó, na minha estante também, olha lá. Ou seja, o Vandrei foi uma parceria, eu diria assim, ideal a nossa, porque a estética de fazer um marcador de livro, de fazer... Então, tudo isso, a diagramação das partituras, né? Então, aonde eu iria arrumar? Olha, isso vem de brinde, quando compra a coleção completa, é uma foto da Chiquinha para ficar em cima do piano. Então, ele pensou nesse produto todo, no visual dele, e, na verdade, eu achei que ele ia ser a pessoa ideal também para isso, porque ele fez para mim o design da integral do Ernesto Nazaré, premiado, tudo, né, que eu gravei. Ele pensou na caixa, nos CDs, na arte gráfica, de tudo, junto com a Cíntia. E, assim, quando eu pensei nisso, eu falei, tem que ser ele fazendo, porque ele me conhece,
há mais de 20 anos, né, que foi o trabalho com a Chiquinha que nos aproximou também na minissérie. E tem que ser uma pessoa que entenda. Acho que nós viramos amigos de infância desde o primeiro, né? Foi. Isso aí. Eu acho que depois, Vandrei, deixa só. A gente tem tempo. Edinha podia dar um sim. final. Vamos passar para a Edinha falar algumas considerações e se despedir das pessoas que estão assistindo. Posso falar? Pode. Olha, eu fico assim muito contente com esse aniversário. Eu queria lembrar que hoje, além do lançamento do aniversário de Chiquinha, é também o Dia Nacional da Música Popular Brasileira, que foi instituída, né, no governo Dilma Rousseff, por proposição de um parlamentar de Pernambuco. Não fomos nós. A Chiquinha tem outros fãs, não é? E, enfim, então, hoje também comemoramos esse dia. Eu não vou falar mais da minha alegria, né, em estar aqui com vocês, falando da Chiquinha. Parabéns a vocês todos e vamos em frente. Chiquinha Gonzaga está cada vez mais presente, homenageada em várias partes do mundo. Ela está sendo gravada em Hong Kong, ao lado de mulheres compositoras. Meu livro está sendo traduzido da França. Vocês sabem do festival que o Etienne promove lá em Viena, na Áustria. E, enfim, e provavelmente para fevereiro, o Itaú Cultural, na Avenida Paulista, em São Paulo, deve homenageá-la com um projeto chamado Ocupação Chiquinha Gonzaga, uma exposição por 3 meses, né, em São Paulo, e também com muito material online e tal. E lembrar também, além da coleção, o site que Vandrei criou e edita, né, chiquinhagonzaga.com, que está sempre mantendo atualizadas as informações sobre a Chiquinha. Então, é isso aí. Viva a Chiquinha Gonzaga. Parabéns a vocês todos. Obrigado, Edinha. Obrigado a todos que participaram. Estou colocando aqui as frases, os comentários para vocês verem. Muitas pessoas querendo conhecer mais sobre a vida de Chiquinha. Tem vários fãs aqui participando, admiradores de Chiquinha, admiradores do trabalho da Edinha, da Maria Tereza. Muito bem. Bom, acho que estamos finalizando, né, Maria Tereza? Agradecer muito. Vou deixar você encerrar. Eu me lembrei de uma coisa que a Dinha está falando, né, assim, sobre a importância da música da Chiquinha no mundo, como ela vem sendo reconhecida, né? E eu me lembro que eu fui, em 2000, eu fui à França por conta de um congresso. Eu acho que foi em 2002, se não me engano. Então, ainda estava fresca aquela história da minissérie, como foi em 99, né? E ela estava sendo passada na França, em vários lugares. E foi um congresso sobre Vila Lobos, que até vi minha colega Lúcia Barrenechê, querida, ela está nos assistindo. A Lúcia também, encontrei com a Lúcia lá. Eu ainda não era da Unirio, né? Com ela e o Sérgio Barrenechea. E aí, nesse congresso, tinha um professor, que é o Zaraste, é um grande pesquisador de música brasileira, que morou aqui no Rio, finlandês ele, né? E aí, no final, ele me fez um convite, que ele queria que eu tocasse Chiquinha na Finlândia, e eu fui. Eu tinha acho que foi no ano seguinte, eu tinha uma turnê na França, e ele falou, fica mais fácil fazer um braço, te trazer aqui para você tocar. E aí eu fui tocar Chiquinha
na Universidade de Helsinki para a classe de musicologia aberta ao público. Eu fiquei assim, ele falou, eu tenho o seu CD, eu quero te convidar para você ir. Então, assim, é incrível, né? E isso em 2003, se não me engano. Então, foi uma experiência maravilhosa, assim. Foi assim, indescritível estar num país tão diferente, com as pessoas boquiabertas com aquela música. E aí eu abri, assim, que eu também tenho uma paixão por Nazaré, né? Então eu abri, assim, uma janelinha e mostrei um pouquinho do Nazaré também. E aí as pessoas compraram o CD, foi uma festa. Eu dei a palestra em inglês, né? Porque eu falo mal finlandês e sueco, né? Que são as línguas que eles usam, mas no meio acadêmico eles usam inglês. Então, foi espetacular. Então, vamos ver que horas são? Contagem regressiva. 18h15 está programado para o meu canal do YouTube passar a gravação que eu fiz ontem da polca inglesa Ada, que ainda é uma música inédita, né? Hoje vai passar a não ser mais. Porque antigamente a música era inédita quando a gente fazia um CD ou um DVD. Hoje não. Ela passa a não ser mais inédita quando ela é postada. É outra história, né, Edinha? A gente se acostuma com as coisas devagar, né? A gente se acostuma devagar com as coisas. Luanda, faça as suas considerações finais, que a gente ainda tem tempo. Bom, queria agradecer por estar aqui. Estou muito emocionada, porque para mim é muito gratificante o meu trabalho em cima da Chiquinha e esse estudo todo, e ter referências aqui, poder estar em contato com vocês. Obrigada pela oportunidade, obrigada a todos que estão nos assistindo, que partilham dessa paixão em comum com Chiquinha Gonzaga. Seria muito interessante se tivermos pianistas que possam gravar Chiquinha também e compartilhar com a gente, com a hashtag Chiquinha Gonzaga. Acho que seria uma união ainda maior, todos nós gravando e postando Chiquinha nas redes sociais, todos nós saímos ganhando, né? Sempre as interpretações dos outros, o piano do outro nos inspira como pianista, como músico. Enfim, o Vandrei sempre posta no Instagram, que é o que eu acompanho mais, muitas pessoas tocando Chiquinha Gonzaga, interpretando as músicas da Chiquinha Gonzaga. Só na coleção temos 230 músicas. Então, convido a todos, assim como eu, para a gente partilhar disso no piano e tocar mais Chiquinha, postar mais Chiquinha, porque ela nos une, ela que fez com que estivéssemos juntos aqui hoje. Obrigada. Vandrei, agora é você. Pronto. Tá ok, gente. Muito obrigado a todos que assistiram, que mandaram mensagens. Mais informações da coletânea lá no chiquinhagonzaga.com. E parece que vai haver outras lives. Clarice Werner já confirmou a live sobre Chiquinha. Maria Tereza Madeira já confirmou. Depois eu vou convidar a Edinha, a Luanda, e aí a gente vai seguindo para poder aproximar o público da Chiquinha, os admiradores, os pianistas. Como a Edinha disse, a Chiquinha ela envolve não somente os músicos, ela envolve as pessoas que admiram a história de vida dessa personalidade tão importante e tão inspiradora que é a dona Chiquinha Gonzaga. Gente, a live vai ficar gravada. Obrigado, Edinha, mais uma vez. Maria Tereza e Luanda, até a próxima. Tchau, gente.